A gravidez é um dos momentos mais especiais na vida de uma mulher e de sua família. É uma fase de transformação marcada pela expectativa da chegada de uma nova vida. Cuidar da saúde durante a gravidez é essencial para o bem-estar tanto da mãe quanto do bebê. Uma das maneiras mais importantes de se fazer isso é por meio da imunização, que protege contra doenças que podem afetar a gestação e o desenvolvimento fetal. Neste educativo, vamos abordar os cuidados com a gestante e a importância da imunização materna para a mãe e para o bebê. Vamos começar com uma explicação sobre o período gestacional. O período gestacional é um período que vai de zero da fertilização a 40 semanas, mais ou menos, né? É um período que a gente classificava antigamente como meses, então um período de 9 meses. Então, nós podemos dividir a gravidez de várias maneiras, por exemplo, em 9 meses. O que a gente costuma fazer mais em semanas tem o porquê, porque a gente consegue localizar o que a gente quer encontrar nessa fase, o que é correto parecer, com quantas semanas. O mais comum é dividir em 3 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O primeiro, quando a mulher percebe que está grávida, ela vai perceber os primeiros sintomas, nem sempre são tão simpáticos, ela tem enjoos. O segundo trimestre, no meio do segundo trimestre, ela já começa a sentir o neném mexer, a barriga ainda não incomoda tanto, mas já aparece, então é uma sensação melhor. Eu costumo falar que o terceiro trimestre é a mesma coisa que o segundo, mas se além da barriga maior, o que traz você também com um cansaço maior, aí vem a ansiedade de que está chegando o parto. No período gestacional, o corpo da mulher passa por transformações. A gravidez é um período de transformações. Basicamente, todos os órgãos da mulher sofrem mudanças para se adaptar ao crescimento de um novo ser humano. Então, a mulher, quando ela engravida, ela passa por alterações que chamamos fisiológicas. Essas alterações fisiológicas colocam a mulher como mais vulnerável a infecções. Por quê? Porque ela como se ela abaixasse o sistema imunológico dela para a recepção desse feto, desse recém-nascido que vai crescer dentro dela e que não deixa de ser um corpo estranho. Então, com isso, com esse sistema imunológico mais torna a mulher mais suscetível, a gestante mais suscetível, aí então entra o papel da proteção com a imunização. Em todo o período da gestação, a mulher deve ter cuidado, mas o primeiro trimestre de gravidez é o mais delicado. Acho que o cuidado é sempre necessário a gravidez toda, mas o primeiro trimestre de gravidez, ele é um período sagrado, vamos dizer assim. O ser humano está sendo formado. Todos os órgãos de um ser humano são formados no primeiro trimestre. Depois deste estágio, o bebê só vai crescer e engordar. Então os órgãos, tudo é feito no começo. Ela deve ter que tomar cuidado da gravidez toda, mas nesse primeiro trimestre com mais cautela, não pode ter grandes exageros, um cuidado alimentar, cuidado de bebida, de tudo mais. Algumas mulheres podem ter uma gravidez de alto risco desencadeada por alguns fatores como idade avançada da mãe, geralmente acima dos 35 anos, histórico de gravidez de alto risco, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, gravidez múltipla, complicações durante a gestação atual como pré-eclâmpsia. Muitas são as causas que podem trazer alto risco para uma gravidez. As mais clássicas, podem incluir pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez, diabetes gestacional, muito comum gemelaridade. Então, a gravidez é programada para ter uma cria. Quando você aumenta o número de fetos lá dentro, a gente ganha mais risco. E várias outras doenças, até doenças clínicas que não são da gestação, mas que em condição gravídica ganham mais risco. Então, o termo gravidez de alto risco nesse termo cabe tudo. Então, hoje é difícil a gente colocar data, mas isso mudou realmente bastante, mas as primeiras formas você podia falar que a mulher que teve o primeiro filho após os 35 anos, o que já é muito comum, ela seria uma gestante em idade avançada, então se colocaria em alto risco. Hoje a gente sabe que se tiver um cuidado pré-natal adequado, o resultado vai ser adequado.
Mas nisso entra as mulheres que têm diabetes ou que porventura no meio da gestação apresentem diabetes gestacional, então ela passa a ser uma gravidez de alto risco, ou se ela já teve prematuridade. Então, a história de algum problema na gestação ou o aparecimento de alguma doença clínica antes da gestação ou durante a gestação, a gente acaba falando de gestação de alto risco para que ela tenha um cuidado maior, né? Então, o pré-natal é uma vez por mês, essa vai ser diferente, ela vai ter exames diferentes, mas o fato é que acompanhando bem o pré-natal, os resultados são bem satisfatórios. No período gestacional, a mulher deve realizar o pré-natal, que é um acompanhamento médico que visa garantir a saúde da gestante e do bebê durante toda a gravidez. O objetivo é promover o desenvolvimento saudável do bebê e reduzir os riscos durante e após o parto. Quando a gente está falando de o porquê do pré-natal e porque a gente está falando de alguém que está saudável. Então, a gente sabe que na gravidez, a mulher que começa uma gravidez saudável, você tem alguns riscos no meio. Então, ela pode ter, por exemplo, uma infecção urinária, que as mulheres podem ter, mas na gravidez isso é mais comum. E infecção urinária, por exemplo, é a principal causa de prematuridade, uma das principais causas de prematuridade. Então, se eu estou fazendo um pré-natal, se eu tenho acesso ao serviço de saúde e eu posso me comunicar, fazer um exame e tratar, isso passa desapercebido. Se teve uma infecção, tratou e tudo bem. Se eu não estou sabendo o que está acontecendo, eu espero, não trato, vai aumentar o risco, por exemplo, de prematuridade. Então, o pré-natal é um acompanhamento, por isso, uma vez por mês, no final mais vezes, porque a chance de aparecer algum problema vai aumentando. Uma das funções do pré-natal, feita pelo médico obstetra e ginecologista, é a orientação dos cuidados do pré-natal e da vacinação adequada no calendário da gestante. No pré-natal, a gestante deve realizar uma série de exames essenciais que permitem acompanhar o desenvolvimento da gravidez e identificar precocemente possíveis complicações. Os principais exames feitos durante o pré-natal incluem exames de laboratório e exames de ultrassom. Então existe um protocolo para se fazer em cada trimestre de gravidez, exames que envolvem hemograma, glicemia de jejum, urina, etc., sorologias de algumas doenças, e os de ultrassom, que envolvem desde o começo do ultrassom transvaginal até os morfológicos, exames importantes para rastrear síndromes e defeitos fetais. Vale reforçar alguns dos principais exames solicitados durante o pré-natal: exames de sangue, urina, ultrassonografias. No período gestacional, hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada e exercícios físicos, são importantes. Vamos ver uma orientação. Alimentação. Bom, ao contrário do que nossas famílias nos dizem, né, grávida não é para comer por 2 nem por 3. A grávida deve comer adequadamente. Então, o prato de comida tem que conter todos os tipos de alimento: carboidrato, proteína, verduras, legumes, etc. A gente diz que quando você está fazendo download de um ser humano, você não pode ficar horas em jejum. Então, a gente quebra os intervalos das refeições a cada 1 ou 2 horas com alguma coisa saudável para manter um índice de glicemia no sangue dessa grávida. Exercícios físicos. Esse ponto é muito importante porque a gente sempre recomenda que a gestante não seja sedentária, que ela tenha a vida dela normal. Agora, algumas gestantes acham que durante a gestação vão se tornar uma atleta. Não, se essa gestante sempre foi uma atleta e engravidou, ela tem uma possibilidade de ter um aporte maior de atividade física. Mas se essa gestante nunca fez ginástica, nunca fez academia, nunca fez exercício, atividade física de um modo geral, não é na gestação que ela vai começar. Mas ela deve estar acompanhada para ter atividades regulares de caminhadas, de exercícios aeróbicos, para o bem-estar dela e do bebê. Bebidas alcoólicas e fumo não são recomendados no período gestacional. O fumo e o álcool devem ser proscritos em qualquer fase, gestante ou não. Mas, durante a gestação, torna-se muito importante tirar o fumo e o álcool. E estamos agora, assim, numa campanha para reforçar que durante a gestação não se deve fumar e nem beber. Não há dose segura de álcool, nem vai ter,
que possa ser estudada para grávida. Porque seria antiético você liberar um grupo com álcool e outro com placebo e estudar quem ia fazer mal ou não. O tabagismo também está relacionado com romper bolsa antes da hora, crescimento fetal pequeno, então bebês menores, parto prematuro, enfim, várias coisas. E o que está na moda agora, o vape, doenças pulmonares em jovens. Então, se a grávida é tabagista, trocar pelo vape não é boa ideia, é interromper mesmo. Durante a gestação, o sistema imunológico da mulher pode se tornar mais vulnerável. Na gestação, é verdade que o sistema imune está um pouquinho mais rebaixado. É a natureza trabalhando, né? Você tem um novo ser dentro da mulher, ela tem que fazer uma modulação, porque senão o sistema imune vai achar que tem a gente atacaria o nenê. Então, existe toda uma formulação para isso e é até importante que seja assim. Isso não quer dizer que a mulher está muito sensível, né? Lembra, a gestação é normal, mas ela vai pegar uma gripe mais fácil do que uma não gestante, né? Ela vai estar exposta de maneira mais fácil. Por isso que a gente fala para ela tomar mais cuidado. Mas além dessa imunidade um pouco mais baixa, a complicação dessas infecções na gestante é maior e ela sente de maneira mais intensa qualquer uma infecção. Por isso esse cuidado maior. A gravidez é uma condição de redução da imunidade das pessoas. Em vários momentos da vida existem grupos que a imunidade é mais baixa. A grávida é um deles. Então, neste quesito, comer adequadamente, ter uma qualidade de vida boa, praticar atividade física melhora essa condição. Os recém-nascidos também estão com seu sistema imunológico em desenvolvimento, o que os torna mais suscetíveis a infecções dos primeiros anos de vida. Os bebês nascem com um sistema imunológico mais imaturo, eles ainda não têm a maturidade para resolver e fazer todos os anticorpos necessários. Faz parte da raça humana as crianças dependerem nos primeiros meses de vida dos anticorpos que a mãe tem. No período da gravidez, é fundamental a imunização materna, que consiste em vacinar a gestante para sua proteção e do bebê contra doenças infecciosas durante e após a gestação. A importância da imunização materna é que nesse período a gestante tem o seu sistema imunológico comprometido, então ela é uma imunocomprometida, então torna-se importante a imunização para a proteção contra as infecções nesse período que ela está suscetível, para a proteção dela e do recém-nascido. Sem dúvida, a vacinação e um pré-natal bem feito ajuda a preservar a saúde da mãe e do feto, e nós estamos falando aqui de uma ação após o nascimento. Então, uma criança que vai ser protegida já fora da mãe pela passagem de anticorpos, por exemplo, durante a gestação. As vacinas administradas durante a gestação ajudam a transferir anticorpos da mãe para o bebê, proporcionando proteção nos primeiros meses de vida. As vacinas, elas têm um mecanismo muito bonito, né? Quando você imuniza uma gestante, você vai induzir essa gestante a produzir anticorpos. Esses anticorpos vão passar pela placenta para o feto. E na amamentação também. As mulheres que estão amamentando passam pelo leite o anticorpo para aquela criança que tem imunidade ainda baixa. A imunização das gestantes faz parte do pré-natal e é uma estratégia de saúde pública no Brasil através do PNI, Programa Nacional de Imunizações, onde são disponibilizadas gratuitamente diversas vacinas. Existem vacinas necessárias para todas as gestantes. Então, se ela nunca teve acesso à vacina da hepatite B, a gente vai atualizar essa vacina durante a gravidez. Influenza, vírus da gripe, fundamental de ser feito anualmente nas grávidas principalmente. É um vírus que causa muita internação e até risco de óbito. Nós também fazemos a atualização recomendada de vacina para Covid e vacinas clássicas que a gente faria em todas as pessoas grávidas não recebem. Por exemplo, vacina para rubéola, vacina para febre amarela, a não ser que ela vá para uma região que está em surto da doença. Então é uma fase de vacinas com particularidades. A gestante deve ficar atenta ao seu calendário vacinal e receber orientações do seu médico no pré-natal sobre imunização.
Então, vamos aproveitar que estamos falando com as mulheres, de forma geral, que potencialmente podem ser gestantes, e esse conhecimento é importante. Se você vai começar um pré-natal e você não foi abordado em relação às vacinas, pergunte para o seu médico. Às vezes ele vai falar em outro momento. E às vezes ele viu um exame e ele está tranquilo. Mas vale a pena, levante o assunto, porque tem vacinas que são necessárias em fases diferentes da gestação. Esse é um assunto que deve permear todo o pré-natal. São várias as doenças que podem ser prevenidas através da imunização materna, tais como coqueluche, tétano, hepatite B, influenza, VSR, vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite. Olha, a gente tem a hepatite B, nós temos a coqueluche, difteria e o tétano. O tétano neonatal foi eliminado das Américas pela vacinação. Nós temos a proteção da coqueluche, da influenza, nós temos a proteção do vírus sincicial respiratório que causa a bronquiolite no bebê. E aqui vale um alerta sobre a bronquiolite, uma doença que pode ir de casos leves até casos graves, sendo a principal causa de internação de crianças até 2 anos e que pode ser prevenida. Existem quadros e quadros, né? Nas partes mais graves da doença, nós observamos internação da criança e não só uma avaliação médica. Essa criança internada pode ser necessária uma ventilação com oxigênio mais forte, muitas são intubadas, internadas por vários dias na UTI, e é o vírus que mais interna recém-nascidos no mundo inteiro. Vale reforçar as vacinas de rotina para gestantes que ajudam a proteger o recém-nascido. Influenza, gripe, DTPA, tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche. Hepatite B, vírus sincicial respiratório, causador da bronquiolite. Covid-19. Todas as vacinas disponíveis para gestantes são eficazes e seguras, não oferecendo risco para a mãe e para o bebê. As vacinas são seguras sim, e é importante que o profissional de saúde tenha a segurança de passar esse conceito e esse conhecimento para a sua gestante, porque uma mãe o que ela quer é proteger o bebê. Então, a vacinação protege de uma forma segura. Então, as vacinas são seguras. Elas só chegam para a gente porque elas são seguras. É fato que, se eu estou vacinando milhões de pessoas, e existem efeitos colaterais, sempre vão existir, mesmo que sejam assim, raríssimos, 1 em 1 milhão. Se eu vacinar 100 milhões de pessoas, eu vou achar 100 pessoas com esse efeito. 99.999.990, 100, 900, 100. Então, efeitos colaterais existem, são raros, mais raros do que na maioria das coisas que nós fazemos ou que nós tomamos. Então, a vacina é uma das coisas mais seguras que nós tomamos. Sem dúvida. Para uma vacina ser liberada, inclusive na gravidez, primeiro de tudo, né, tem gente que não sabe qual caminho é percorrido até uma vacina ser dada numa unidade de saúde. Um estudo gigantesco com milhares de grávidas é feito, mostrando segurança e eficácia da vacina, para depois ser publicado numa revista médica de alto impacto no mundo, e só a partir daí todos os países permitirem a aplicação da vacina. Então a segurança já foi estudada absurdamente até uma grávida ser picada. Algumas vacinas, principalmente aquelas com vírus vivos atenuados, não são recomendadas para gestantes. Existem várias vacinas que os seres humanos recebem com segurança que na grávida nós não fazemos. Vacinas com vírus vivos, mesmo que atenuados e etc. Então o calendário vacinal da gestante ele acaba sendo bem restrito, com vacinas seguras que já foram estudadas. Na gestante, nem todas as vacinas são apropriadas. Então a vacina para rubéola e para sarampo, que são 2 infecções que nós tomamos cuidado porque tem impacto no nenê, nós não poderemos fazer durante a gravidez. A gente pergunta, nós fazemos exames, porque tem que lembrar, você não está imune, passou a gravidez, graças a Deus, tudo bem, aproveita que você vai vacinar seu filho e tome as vacinas logo depois. Algumas vacinas você poderia tomar, por exemplo, hepatite A, mas não é recomendável porque não tem grandes impactos.
Mas se você está por exemplo, num momento endêmico, se tem surtos de hepatite A na sua região, você poderia tomar na gestação, não causaria mal. Mas elas são indicadas apenas em momentos de surtos ou epidemias. A vacinação da gestante deve ser personalizada e orientada pelo médico no pré-natal. Uma das funções do pré-natal, feita pelo médico obstetra e ginecologista, é a orientação dos cuidados do pré-natal e da vacinação adequada no calendário da gestante. A imunização durante a gravidez é essencial para proteger tanto a mãe quanto o bebê. Mas o calendário e o tipo de vacina variam conforme cada caso e deve ser orientado pelo médico. Então, converse com o seu médico e ele vai te orientar e certamente colocando cada vacina no melhor período da gestação. Olha, tudo vai depender de qual imunizante a gente está falando. Várias vacinas podem ser dadas nos 3 trimestres de gravidez e tem 2 delas que têm potencial máximo se dadas no final. Uma dúvida comum é se a gestante não recebeu ou não completou o esquema das vacinas necessárias na gestação, se elas podem ser aplicadas no pós-parto. Sim, a gestante pode tomar a vacina no puerpério imediato, se ela não teve a oportunidade de ser imunizada durante a gestação até 40 dias após o parto. A atuação de uma equipe multidisciplinar junto com o médico no pré-natal é importante para garantir uma gestação saudável e segura para a mãe e o bebê. A equipe multidisciplinar é muito importante durante a gestação porque é o trabalho não só do médico que acompanha, que faz o pré-natal, mas o nutricionista, a enfermagem e, se necessário, o fisioterapeuta, que vai conseguir, essa equipe vai conseguir trazer um bem-estar materno-fetal. A gestação é um período especial para a mulher e ela deve estar atenta à sua saúde e do seu bebê. E o primeiro passo começa com a informação. Por isso, se você quiser saber mais sobre cuidados na gestação e a importância da imunização materna, converse com seu médico. Mas já anote algumas dicas. PNI, Programa Nacional de Imunizações. www.gov.br/saúde/pt-br. Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. www.febrasgo.org.br. SBIM, Sociedade Brasileira de Imunizações. www.sbim.org.br. SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria. www.sbp.com.br. Além da gestante, é importante o pai estar com sua vacinação em dia. Eu falei das vacinas da mãe, mas o pai tem que levar, né? O pai tem seu papel, né? Sempre. Então, o pai sempre é recomendado algumas vacinas e outras ele pode usar por sugestão. Então, obrigatoriamente, nós lembramos os pais para eles vacinarem. Então, quando eu prescrevo para a mãe, eu já prescrevo para o pai. E assim, a gente tem os dois protegendo o neném assim que vai nascer. E eu sempre falo, olha para o pai que muitas vezes está junto, fala, aproveita, já toma junto. Você protege o neném, você não vai chegar gripado em casa. A mãe está protegendo, mas... E aí eu falo da mesma forma, quando o neném estiver amamentando, bom, você está vacinado, você não pega. E quando o neném for para a escolinha, você se protege do neném da mesma maneira. E após o nascimento, o aleitamento materno também é um importante fator de proteção para o bebê. O aleitamento materno é excelente por vários motivos. Rapidamente, aumenta o contato mãe e nenê, aumenta a transmissão, aumenta o calor que a mulher tem durante esse período. Você tem uma boa dieta já formulada da melhor maneira para o seu filho especificamente, então é excelente. Mas não esquecer que ele também é um fator de imunidade. Toda a imunidade da mãe é transmitida durante o aleitamento para o nenê. Então eu sempre falo assim, você está sendo com o teu nenê, você está junto, está amamentando, ele está protegido. Escolher se vacinar é escolher amor, cuidado e proteção. É a primeira de muitas decisões que uma mãe tomará pensando no bem-estar do seu filho.